A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza falando. Vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma e hoje o nosso estudo é sobre o livro Religião dos Espíritos e eu escolhi um capítulo chamado Ante os que Partiram, que é o capítulo 58. Nós vamos falar sobre aqueles que desencarnam, mas especificamente, nós vamos conversar sobre aqueles que ficam. Essa página que Emmanuel escreveu para nós descreve com muito detalhe como é que é sofrido, como ainda é para nós dolorosa essa separação dos nossos entes queridos que vão para o mundo espiritual e o que fica para a gente. Então ele começa dizendo que nenhum sofrimento na terra será talvez comparável a daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Então, Emmanuel já está contando aqui com palavras belíssimas como é doloroso esse momento. E eu gostaria de poder compartilhar com vocês algumas ideias que eu tenho sobre isso, que realmente quando alguém se vai de nossa vida, que fazia tanto parte do nosso cotidiano, o que acontece com a gente? Em primeiro lugar, a gente tem dificuldade de aceitar que aquilo está acontecendo. Não é que a gente acha que não aconteceu, mas é como se nosso coração precisasse de um tempo para entender de um outro lugar que não é do pensamento cognitivo, mas entender com a alma que aquela pessoa não vai fazer mais parte do nosso cotidiano. E é como se a gente não estivesse acreditando que aquilo que aconteceu, né? Então, a gente precisa de um tempo para que essa compreensão possa chegar num outro nível para a gente. E quando isso está acontecendo, tudo mais da nossa vida perde completamente o sentido e o valor. E por isso que essa experiência ela é tão valiosa também, por um outro lado. Dolorosa e valiosa. Valiosa porque são nesses instantes que a gente entende o que é essencial na vida terrena, que são os laços afetivos. Tudo mais que a gente se envolve na vida, do mundo material, seja dos nossos destinos profissionais, as nossas dívidas financeiras, por exemplo, ou a beleza do corpo, ou até a saúde física, tudo isso fica em segundo lugar. Porque o que realmente faz diferença entre uma encarnação e outra são os avanços, as conquistas emocionais que a gente tem de ordem moral nos relacionamentos afetivos. Então, quando a gente está experimentando isso, a distância que se dá física dos nossos entes queridos, muitas vezes a gente tem vontade até de ir junto. Se a gente não pode ir junto, parece que pedaço da nossa alma vai. Porque é tão importante esses laços, e é por causa deles que estamos aqui, é com eles e por eles que nós estamos aqui, que quando um vai é como se a gente, de uma certa maneira, estivesse se sentindo meio traído pela vida. Como assim, né? A gente está aqui junto, estabeleceu tantas coisas, e agora não vamos estar mais próximos. Então, essa experiência é realmente a das mais, se não é a mais dolorosa, uma das mais dolorosas que um reencarnante pode experimentar. Então, prosseguir vivendo é uma tarefa para a gente, é um aprendizado, não é algo que se dá tão fácil para nós assim. A gente precisa de um bom investimento emocional para isso, seguir em frente, né? E o Espiritismo nos dá alguns aprendizados interessantes nesse assunto. Porque os espíritos vão nos esclarecer o que acontece com quem vai para o mundo espiritual. Isso está super bem descrito no livro Céu e Inferno, né? E esse
capítulo específico chama-se o passamento, porque fala exatamente desse processo, passamento, porque está falando como é que se dá essa passagem, né? Então é muito importante, mesmo a gente sentindo tanta dor, sendo tão dolorido para a gente entender, mas o que acontece com quem foi que sumiu dos nossos olhos, né? Que a névoa da morte faz uma neblina e a gente não consegue acessar esses entes queridos, porque a nossa dor também não deixa a gente se acessar facilmente, né? Então, saber que os nossos entes queridos passam por um momento de transição em que há bastante perturbação espiritual, perturbação no sentido de, não é de perturbação negativa, perturbação porque também eles precisam de um tempo para entender o que aconteceu. Mesmo aqueles que desencarnaram porque estavam adoecidos, mesmo estes, que é diferente de alguém que desencarna num trauma, num acidente, né? Eles também precisam de um tempo de adaptação, de entender que desencarnou, porque não tem mais o corpo físico, as estruturas cerebrais, né? É tudo tão completamente diferente. A comunicação não se dá da mesma maneira, nem as sensações. Então, eles estão muito mais suscetíveis às impressões daqui da Terra do que do mundo espiritual. Então, o nosso sofrimento é facilmente percebido por eles, os nossos pensamentos, né? Então, a gente precisa também de um pouquinho de cuidado. Não quer dizer que a gente não possa sofrer, não quer dizer que a gente não possa chorar, não quer dizer que a gente não possa se entristecer. Mas desesperar não, porque o desespero os alcança de modo muito intenso. Então, saber que a vida continua ajuda a gente a não desesperar. E isso ajuda também para quem vai, para poder receber esses nossas vibrações de um lugar melhor. Então, eles continuam nos amando, continuam nos sentindo. Eles só sumiram dos nossos olhos, mas dos nossos corações jamais sumirão. Então, o que a gente pode fazer, a gente que fica? A gente pode chorar de saudade, a gente pode olhar as fotos, a gente pode se encontrar com os objetos que eles usavam, como uma maneira de senti-los perto. Mas com o tempo, essas coisas materiais precisam também ganhar novos destinos. E a gente, aos poucos, entender que para ficar junto deles, basta fechar os olhos e sentir. Não precisaremos dos mesmos objetos, não precisaremos ir ao túmulo deles, por exemplo, porque lá eles não estão. Eles estão onde a gente estiver pensando neles, né? Então a gente pode fazer algo em homenagem a eles, por exemplo, né? Vamos imaginar que eles faziam um bolinho de fubá. Imagina que foi uma vovó querida sua que foi, e ela fazia um bolinho de fubá. Então, se você não sabe fazer um bolinho de fubá, compra um bolinho de fubá e se senta perto de uma janela, toma com um café e vai lembrando da vovó. Nesse momento, a vovó que está lá no mundo espiritual, ela sente esse influxo amoroso e ela é capaz de poder enviar para você também essa mesma sensação boa. E vai estar sentada do seu lado comendo bolinho, né? Metaforicamente. Então a gente pode se lembrar que aquele nosso ente querido gostava muito de andar, de caminhar. Então a gente pode caminhar também e nessa caminhada se lembrar como é que era essa caminhada com ele, para ele, né? Por ele. Então nós podemos fazer muitas coisas em homenagem aos nossos entes queridos, né? Ir naquele lugar que gostava de ir, fazer algo que gostava de fazer. E naquilo que você está fazendo, você sente a presença desse ente querido. Por exemplo, é um ente querido que adorava ir à feira, ou que gostava de ouvir um acordeon, ou que gostava de ouvir uma determinada música. E você faz aquele mesmo movimento, que seja um movimento saudável, e você se encontra naquela ação em homenagem a ele, né? É como se dissesse assim, olha, eu vou ficar aqui na Terra um pouquinho mais, daqui a um tempo a gente se encontra. Enquanto isso, eu vou comendo um bolinho de fubá por você. Enquanto isso, eu vou estudando aqui por você. Enquanto isso, eu vou dando uma voltinha na praça por você. Eu vou assistir um futebol por você. Vou ver aquele filme por você. E que, na verdade, esse por você é com você também. E você pode também se lembrar que marcas positivas esse ente querido te deixou, né? Te deixou uma marca de generosidade? Te deixou uma marca de perseverança? Te deixou uma marca de alegria?
te deixou uma marca da leveza, então que bom que você possa se encontrar com essa característica, com essa coisa boa que essa pessoa te deixou, e você pode dizer com seu coração agradecido, né? Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, meu pai, muito obrigado, minha mãe, muito obrigada, irmão, muito obrigada, filho, filha, enfim. Você pode agradecer se lembrando dessa marca positiva. Isso faz um enorme bem para aquele que já está do lado de lá, olhando com muito amor, como se esse ente querido de lá dissesse: olha, meu amigo, minha filha, meu filho, minha querida, meu marido, minha esposa, enfim, papai, mamãe, né? Daqui de onde eu estou, eu continuo olhando por você com muito amor. E é isso, queridos amigos. Esse é o recado de Emmanuel para a gente recordar que no futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhe todas as necessidades e os problemas, porque nós também terminaremos a nossa grande viagem. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.